Pois essa linda celebração com o Papa Francisco, a gente fica até emocionado, né? Mas de volta aqui com o nosso Vida Melhor, para um momento também muito especial, um momento onde a gente vai continuar entendendo um pouquinho todo o significado dessa Semana Santa. A Rede Vida tem vivenciado intensamente cada um desses dias e aqui no Vida Melhor não vai ser diferente, né? A gente já teve nosso primeiro momento antes da celebração, com o caminho de Jesus até a cruz, depois a ressurreição, as aparições de Jesus para os seus discípulos. E a gente agora continua conversando com um querido amigo, sacerdote, colega de trabalho. A gente vai refletir sobre esses dias tão cheios de significado, em especial essa Sexta-feira Santa, com o Padre Lúcio Sesquim. Claudinha. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Boa tarde. Muito boa tarde. Obrigada vocês. por estar aqui com a gente. Vou te convidar para sentar. Prazer, uma alegria estar aqui e hoje num dia tão forte. Aliás, agora há pouco a gente estava acompanhando a celebração com o Papa Francisco. Claudinho, hoje é o único dia do ano que não tem missa. Então, muita gente não sabia, mas hoje não tem missa. Hoje, o que o Papa fez foi uma celebração, que é dividida basicamente em três partes. A proclamação da palavra, a adoração da Santa Cruz e a comunhão eucarística. Hoje, por ser Sexta-feira Santa, nós não celebramos a missa. As partículas que são hoje comungadas, elas foram consagradas ontem, na Quinta-feira Santa. E a gente acompanhando o Papa, a gente se emociona, né? Mas com certeza, né? É muito emocionante. Hoje já é um dia que eu acho que todas as emoções estão muito à flor da pele, né? O dia da paixão de Cristo, pelo menos me toca profundamente. Esse, eu acho que é um dos mais importantes dias do calendário cristão, assim como a Páscoa que a gente celebra no domingo, né? Isso, Claudinha, no ano litúrgico, porque a igreja ela celebra vários tempos, nós temos vários tempos litúrgicos. O centro de tudo, a principal celebração é o Tríduo Pascal, que começou ontem. Então, Tríduo, terminou a Quaresma, aí nós começamos então 3 dias que são unidos à celebração da Ceia do Senhor, hoje, que é a paixão, a morte de Nosso Senhor, e amanhã, no Sábado Santo, que depois do pôr do sol, já é considerado domingo de Páscoa, a ressurreição do Salvador. Então esse é o centro de toda a vida da igreja. São Paulo diz, se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Só que a gente tem que lembrar, para celebrar amanhã a ressurreição, Jesus primeiro passou pela cruz. Então não tem ressurreição sem a morte de cruz. Aliás, paixão de Cristo, paixão vem de sofrer. A gente hoje está lembrando como Jesus é apaixonado por nós. Ele sofreu por nós. E ele não precisava. Dizem alguns místicos, Cláudia, que no momento da paixão, se ele quisesse ter se arrependido, porque ele não precisava disso, ele é Deus, mas se ele quisesse ter se arrependido, o exército todo de anjos estava ali à disposição dele para falar, não, eu vou defender o meu Deus, o meu Salvador, o exército todo. Só que ele não se arrependeu, ele foi até o fim porque ele te ama, porque ele me ama. Ele é apaixonado por nós. Esse amor me constrange. Daqui a pouco a gente conversa mais sobre isso. É lindo demais, né? Ai, grande amor de Jesus, que a gente continue nesse amor, porque a gente foi chamado para viver nesse amor, tá certo? Vamos voltar aqui ao nosso bate-papo. Hoje as pessoas, elas enxergam como um dia triste. De fato é um dia de contrição, né? Um dia de reflexão. É um dia de recolhimento, é um dia de agradecimento. É claro que nós ficamos tristes ao ver Jesus sendo flagelado por nós, recebendo a coroa de espinhos. Claro que tudo isso machuca também a nós, porque nós amamos nosso Senhor. Nosso amor é muito menor do que o dele por nós. A gente se comove. Mas, acima de tudo, Cláudia, a gente deve agradecer esse Deus de amor, porque não foi em vão. Ele não sofreu à toa, ele não tinha prazer na dor. Ele fez tudo isso por amor a nós. Por que ele fez isso? Vamos lá explicar para quem não entende essa história. O que estava acontecendo com a humanidade? Todos nós somos portadores de algo terrível que se chama pecado original. O pecado original, ele já nasce conosco. Em algum momento da história da humanidade, nós não sabemos quando, em que ano, em que época se deu, mas em algum momento nós pecamos, nos voltamos contra Deus. Então todos nós, quando nascemos, somos portadores dessa terrível marca, o pecado original. Por causa do pecado original, os céus estavam fechados para nós.
E Deus poderia ter abandonado a gente. A gente não tinha mais acesso a Deus. Isso, nós não tínhamos mais acesso ao paraíso, porque Deus criou tudo para nós, com tudo bom, com tudo perfeito. Ele não criou a morte, Ele não criou o sofrimento, Ele não criou nada de ruim, Ele criou tudo perfeito para nós. Aliás, gente, Ele não criou o coronavírus. Não. Ele não criou a pandemia, tá? Não, Deus não criou e não tem nenhum prazer em ver. Aliás, Deus, Ele sofre conosco, Ele é um Deus que sofre com a gente. Só que por causa dos nossos pecados, as portas, o acesso ao céu foram fechadas, foram lacradas. É o que nós chamamos de pecado original, que a Bíblia nos ensina com o conto de Adão e Eva, quando eles pecaram. Quando o homem quer ser igual a Deus, quando ele se deixa influenciar pelo mal, ele comete o pecado. E o que Deus poderia ter feito, nosso Senhor? Ele poderia simplesmente ter abandonado o homem à própria sorte, mas não. Ele ama tanto que Ele se rebaixa. A gente celebra isso no Natal. É Deus que lá de cima desce para que a gente suba. Então Deus faz um ato de se rebaixar para o homem se elevar. E ali, se esvaziando de si mesmo, Ele se enche de nós. Morre na cruz, vence a morte, isso que é o mais bonito. A gente não para na cruz, Ele vence a morte. E aí, Ele abre de novo as portas do céu para nós. Estava tudo fechado. No Sábado Santo, que a gente vai meditar amanhã, nós lembramos a descida de Cristo aos infernos. Não é o inferno do demônio, não é aquele tipo de inferno que nós estamos lembrando, mas é o que nós chamamos de mansão dos mortos. Adão é resgatado. Aquele antigo pecado de Adão que fechou a porta do céu, então Cristo desce até a mansão dos mortos e resgata Adão. É isso que Deus faz. Jesus, Ele dá a vida por nós para nos resgatar. Abre as portas do céu para nós. Felicidade perfeita. Que lindo. Quero voltar para falar sobre isso, tá bom? Amém. O que acontece, então, se as portas estão abertas? Porque lá na cruz ele fala para aquele que está do lado: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso. Vamos pegar daí. Padre Lúcio Sesquim, aí Jesus fala: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Se alguém morreu hoje pela manhã, está no paraíso com Jesus? Sempre quando uma pessoa morre, Claudinha, ela tem um encontro particular com Jesus. Todo mundo que morrer vai ter um encontro, um juízo particular com o nosso Senhor. E ali é nos apresentado então a nossa sentença. Jesus vai ver o que nós fizemos da nossa vida. E o nosso destino, segundo a fé cristã, católica, apostólica romana, pode ser o inferno, que nós não pedimos para ser condenados, o purgatório, que é um estado, não é um lugar, mas um estado de purificação, ou o céu direto. Por exemplo, São Pedro, São Paulo, Santa Teresinha, nós não temos dúvidas que já estão nos céus. O bom ladrão, chamado de bom ladrão, ele se arrependeu. Ali no momento final da sua vida, ele se arrependeu e reconheceu Jesus como Salvador. Então, se a gente reconhece Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a gente é salvo. Nós a somos gente está no salvos. céu com Ele. Sim, e essa é a grande alegria cristã, porque esse mundo, ele é finito, muita gente fica triste, tem depressão, porque coloca a esperança só nesse mundo. E se depara que as coisas passam, a beleza acaba, esse mundo se transforma, mas nós somos criados para a eternidade. A gente começa aqui a viver o gostinho do céu, a gente começa a experimentar o que Deus fez para nós, que é muito bonito, que é eterno. Porque lá no paraíso não haverá mais dor. Aqui a gente experimenta a dor ainda. Lá não. Lá não vai ter mais dor, lá não vai ter mais sofrimento. E esse é o nosso destino. Por isso o cristão deve ser alegre. Hoje nós devemos agradecer a Jesus, porque Ele provou, experimentando na própria carne, Ele que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Olha, foi por você, eu aguentei até o fim, mas depois daqui eu vou abrir para você, preparar um lugar para você lá com meu Pai. É tão lindo isso, né? Aí eu tô pensando, muita gente perdeu seus entes queridos agora com a Covid-19. E essa esperança conforta, né? Então não é um adeus, é para quem é cristão, um até breve. Um até breve, e eu tenho certeza que todas as pessoas que choram seus entes queridos com a pandemia, então, muitas pessoas às vezes até ficam desesperadas. Conheço pessoas de fé que tiveram a fé abalada nesse momento, e é compreensível a dor de muitas pessoas, a gente entende que ela é muito grande, mas para você que experimentou um momento de dor, eu digo de todo o coração, olha para a paixão de Jesus hoje, olha para Ele na cruz, Ele também experimentou muita dor, só que isso não tirou o fato de que existe a vida eterna. Por maior que a dor tenha sido nesse mundo, Jesus venceu, Ele ressuscitou. Essa vida, ela é passageira, mas a alma é imortal.
E nós, no fim dos tempos, vamos também ressuscitar com Cristo. Eu queria só deixar uma mensagem, Claudinha, muito interessante. Então não deixa ainda, deixa daqui a pouco. Tá. Não vai embora não, fica aí não. mais um pouquinho. Já tá Padre Lúcio Sesquim, eu quero, você falou que ia deixar uma mensagem, não ia poder não te segurar um pouquinho mais. Quero essa mensagem. Eu quero deixar essa mensagem, que é uma mensagem de esperança, inclusive para as pessoas entenderem o que acontece quando a pessoa experimenta a morte. Não acabou tudo. Então, quando nós morremos, nossa alma, que é imortal, ela tem um encontro com Deus. Isso não é imediatamente a ressurreição dos mortos. É isso que eu queria deixar e explicar para o telespectador a diferença. A alma é imortal, então o céu não é um dormitório, as pessoas não ficam dormindo esperando o juízo final, elas estão vivas. Elas estão de fato no colo de Jesus, mediante o juízo particular que cada uma teve. Agora, na ressurreição, em que nós participaremos, a gente vai ter um corpo glorioso semelhante ao de Jesus. No domingo de Páscoa, a gente vai ver que Maria Madalena não reconheceu Jesus, achou que era o jardineiro. Por quê? Porque o corpo glorioso de Jesus, ele pode atravessar parede? Pode. Ele pode comer? Pode. Como é o corpo de Nosso Senhor? É um corpo que não está, o glorioso, não está mais sujeito às leis da física. É um corpo transformado, é um corpo que não morre mais. Esse corpo de Nosso Senhor, nós também teremos lá na ressurreição final. Então, para todos os que perderam os entes queridos, que choram, eu digo, é um momento não de dizer adeus, mas até breve. Todo mundo já passou pela experiência da dor, de separação, mas a gente tem a esperança na ressurreição. Primeiro, essas almas já estão com Deus, eu tenho certeza que Deus acolhe com generosidade as almas. Segundo, na ressurreição final, todos nós ressuscitaremos com Cristo. Essa é a grande mensagem de esperança que eu queria deixar nessa Sexta-feira Santa. A dor existe, mas Jesus ressuscita. Se hoje é sexta-feira, no domingo de Páscoa a gente vai se alegrar também. Continua mais aqui? Com certeza, é um prazer. Quero deixar embora, não. Eu acho que esse é um dia para a gente celebrar falando do amor de Jesus, falando desse amor incondicional. A gente continua já, Amém. Tá bom? Quero hoje fazer esse momento, o nosso momento em família, Família Vida Melhor, agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus por todo esse sacrifício. Como é bom a gente ter essa ligação com o nosso Pai Celestial. Isso é maravilhoso. Padre Lúcio, falando desse amor, né? A gente vive hoje uma sociedade que aos nossos olhos está perdida. Às vezes eu falo assim no programa, mas não, a maioria está vencendo, porque se a gente tem Deus, Deus já representa a maioria, né? Porque Ele é esse todo. Sim. Como é que a gente faz para ser luz num mundo como esse? O que a gente pode fazer? Como cristão, qual seria o nosso papel? Levando a esperança e olhando para Jesus. Quando a gente olha para todo o sofrimento, por exemplo, de hoje, da Sexta-feira da Paixão, a gente se recorda que também a sociedade hoje está doente, a sociedade se perdeu, muitas vezes os valores são confusos, há uma inversão de valores, o que era para ser perene agora é passageiro e o que é passageiro se tornou perene. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê que ali na cruz, através de o que era loucura, os gregos achavam que a cruz era loucura, porque todo mundo queria o prazer. A sociedade grega, por exemplo, buscava sabedoria, os judeus não entendiam o que Jesus tinha feito, mas quando olham para a cruz, veem Deus sendo crucificado, é uma loucura. Na Idade Média também, os chamados pagãos diziam, poxa, mas esses cristãos acreditam em um Deus que está morto. Eles não entendem, Deus não está morto, Deus experimentou a morte, mas ressuscitou. Então, como levar essa luz? Olhando para Jesus na cruz e sabendo que a gente passa pelo momento da dor, só que nós não permanecemos nela. Depois da dor, vem a alegria. Isso deve ser a esperança. Por mais que hoje nós estejamos feridos, a sociedade está doente, nós não vamos parar aqui. E outra, Claudinha, confiando em Deus. A gente tem que entregar totalmente a nossa vida nas mãos de Deus. Eu sei que não é fácil, a gente quer muitas vezes controlar, ter o controle de tudo, mas a gente não é Senhor absoluto de tudo. A nossa vida nem pertence a nós, pertence a Ele. Nos cabe fazer uma entrega total e viver a cada dia com confiança, com esperança e do jeito que Ele falou, a cada dia bastam as preocupações diárias. Daqui a pouco a gente fala sobre ansiedade, então. Tá. O que a gente vai fazer com a nossa ansiedade, hein? O que você vai fazer com esse seu medo, com essa sua angústia? Vamos colocar
aos pés da cruz, entregar para Jesus, não é não? Padre Lúcio, não andeis ansiosos com coisa alguma. E a gente anda ansioso, né? Mas aí esse versículo continua, se eu não me engano, dizendo: mas em tudo apresentei as vossas súplicas com ação de graças. Isso. A gente suplica e já agradece? É isso. A ansiedade, na verdade, consiste em você querer viver uma coisa antecipada e nós nem sabemos se vai existir. Isso é ansiedade. Eu tenho uma ansiedade de querer viver o amanhã e eu esqueço de estar presente, realmente presente, olha só a palavra, presente. Eu esqueço do presente que Deus me deu, de viver o aqui e o agora. O amanhã cabe a Deus, eu não sei como é que vai ser o amanhã. Isso não significa ser irresponsável. Nós fazemos planos, só que a gente tem que colocar sempre a esperança em Deus. E como viver, como trabalhar essa questão da ansiedade? Colocando a esperança no Senhor, agradecendo. A própria Bíblia diz: canta a ação de graças, agradece pelo dia de hoje e confia o amanhã para Deus. Isso, a cada dia, conforme você vai se educando, você vai deixando com que essa ansiedade vai se reduzindo. Jesus era assim. Jesus não ficava falando amanhã, amanhã e depois de amanhã, daqui 2 meses, daqui 3 meses. Não. Ele falava: hoje eu estarei contigo, hoje eu vou na tua casa, hoje eu cearei com você. É verdade. E ele tinha suas retiradas, né, para oração, que eu acho que isso também é importante a gente fazer, que acalma o coração, né? Ele se retirava, ele ia para o seu canto a sós com o Pai e ele ficava em oração ali quietinho. Passava madrugadas inteiras. Hoje fala-se tanto da meditação, né? Da meditação. A gente tem que fazer isso, orando mesmo, prestando atenção na nossa conexão com o nosso Pai Celestial. Eu volto já já e aí eu queria que você terminasse dando uma benção para todos, tá bom? Muito carinho. Vem cá você comigo, gente. Programa especial, né? A gente tá nesse bate-bola assim porque ficou com o tempo apertadinho. Agora é aquele momento final. Sabe que eu sempre começo o programa com a palavra do dia e termino o programa com a palavra do dia, né? E desde a semana retrasada eu senti no meu coração, eu senti Deus falando: termina com o Pai Nosso, termina convidando a todos, porque essa é uma oração de todos os cristãos, né? A oração que Cristo nos ensinou. E eu queria só repetir mais uma vez a palavra do dia e vou te pedir para terminar fazendo a oração do Pai Nosso, deixando sua bênção especial aqui para todos os nossos telespectadores, tá bom? Com certeza. A palavra de hoje, lá do livro de Isaías, profeta Isaías, profetizando tudo o que ia acontecer, porque toda a história de Jesus estava escrita. E diz: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Padre. Vamos então agradecer esse Deus que chama nosso Pai de papaizinho, Abá. Por isso clamamos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E eu desejo que todos os telespectadores, Claudinha, você, a sua família, cada pessoa que acompanha o Vida Melhor, possa celebrar a Páscoa lembrando: não é um simbolismo. Ele vai ressuscitar na liturgia, mas ele já fez isso há 2000 anos. Ele está vivo, ele caminha conosco. Então, com essa bênção, eu gostaria que você ficasse guardado em nome de Jesus. Obrigada, Padre. Porque ele vive, que ele te abençoe da cabeça aos pés, como eu sempre falo. Boa Páscoa, meus amores. Deus até abençoe. Segunda. Segura na mão de Deus e vai. Com ele a gente pode todas as coisas. Nele que é maravilhoso. Você